É Ao melhor vivo. abrir o microfone. Não tem problema, pode atravessar. Boas Tá ao vivo. horas. Tá ao vivo. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Luciana, eu faço parte da diretoria do Sintrajude São Paulo, e estamos aqui nessa tarde realizando uma plenária do Fórum dos Trabalhadores do Setor Público no Estado de São Paulo. Esse fórum é composto por cerca de 14 entidades de todo o setor, todo o funcionalismo público do Estado de São Paulo, federal, estadual, municipal, várias categorias unidas na construção das nossas lutas para enfrentar essas políticas neoliberais dos governos, tanto federal como estadual, como municipal. Então, nesse primeiro momento, nós faremos essa live com o César Linelli e a Adriana Estela, que vão conversar conosco sobre a PEC 32, vão nos dar informações a respeito do PL 529 aqui do governo do Estado de São Paulo, que também é uma proposta de desmonte dos serviços públicos. Então, nessa tarde, nós vamos ter essa live, e após a live teremos um segundo momento, também pelo Zoom, onde faremos uma plenária, onde faremos uma discussão entre nós para traçar os rumos, os caminhos e as estratégias para a nossa luta de enfrentamento a essas medidas que têm como mote principal destruir os serviços públicos e colocar a população em condições ainda muito mais precárias. Então, eu convido a todas e todos a compartilhar essa nossa live pelo Facebook, na página do Fórum dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Setor Público no Estado de São Paulo. Compartilhe com seus amigos, com quem você puder, para que essa nossa conversa, esse nosso debate tenha um grande alcance e que possamos dialogar com o maior número de pessoas possível. Há muita fake news, há muita informação mentirosa a respeito desses projetos, a respeito dos serviços públicos, a respeito dos funcionários públicos, a respeito das pessoas que prestam os serviços públicos. Então, é importante, muito importante, que nesse momento cada um de nós se aproprie desse debate, desse tema, para que tenhamos argumentos para conversar, para dialogar com a população na defesa dos serviços públicos. Nós precisamos esclarecer para a população o que de fato significa esses projetos, que vêm maquiado com defesas de grandes instituições privadas, de grandes empresas, de grandes bancos, dizendo que é para a melhoria e para a modernização do Estado brasileiro. Não há absolutamente nada de moderno nesses projetos. É tudo velho, é tudo muito velho, muito antigo. É uma política secular, é uma política que privilegia os mais ricos, que privilegia as elites, o grande empresariado e os bancos. Nossos palestrantes deixarão claro para cada um de nós aqui que está participando dessa live o que de fato significam esses projetos. Tá? Então, agradeço a participação de todos e vamos chamando nossos colegas, nossas colegas, companheiras e companheiros para participarem dessa live. Agora eu passo a palavra para a Bianca, trabalhadora do IBGE, que vai coordenar essa live junto comigo. Boa tarde, Bica. A palavra é sua. Boa tarde, Luciana. Bom, gente, só para dizer que é um prazer a gente estar aqui para receber. É pena que nas circunstâncias sobre ataque, né? Mas sempre bom a gente ver todos os trabalhadores se articulando. É importante essa luta, a gente tem muita briga pela frente.
Não vai ser fácil, mas não é impossível, né? E agora a Luciana já deu aí uma breve introdução, já falou um pouco sobre o fórum. Então, acho que eu vou partir logo para a gente não se alongar muito, vou partir logo para apresentar os nossos convidados. A gente vai receber a Adriana Stella, que ela é trabalhadora da Unicamp e ela faz parte da FASUBRA e da CSP com Lutas. Né? E vamos ter também o César Lignelli, que é o advogado trabalhista e advogado de vários sindicatos, aí, velho conhecido nosso. Né? Então, a gente vai começar com nossa dinâmica vai ser a seguinte: a gente vai fazer 20 minutos para cada palestrante, 20 minutos iniciais. Aí a gente pede que quem que está presente aí no webinar, no Zoom, que queira fazer alguma pergunta oral para os palestrantes, se inscreve através do... Vai ter uma opção aí de perguntas e respostas, que é Q&A, Questions and Answers, né? Na perguntas e respostas, você pede inscrição para você poder fazer a pergunta e a gente pede que seja pergunta mesmo, os comentários, as colocações, as avaliações, a gente vai fazer isso na plenária. Né? Então, agora, nesse momento, depois das considerações iniciais e durante também, né, dos palestrantes, vocês podem se inscrever para isso e quem quiser pode ir também fazer as perguntas lá no chat no chat do Facebook, né? Que aí a gente vai tentando organizar aqui e compilar e repassar, juntar essas perguntas para os palestrantes. Então é isso, a gente vai começar com a Adriana. Adriana, 20 minutos para você, eu aviso com 10, com 5 e com 1, tá bom? Obrigada. Aqui, deu certo. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer a participação, dizer que é muito importante para a gente da CSP com Lutas participar desse debate. A construção dessa plenária, ela faz parte de um processo mais amplo, que é a construção de um Dia Nacional de Lutas, envolvendo aí o conjunto do funcionalismo, como já foi apresentado, né? A gente tem a pretensão de juntar os servidores do Estado, os servidores do município, e os servidores federais. Mas o ataque que está acontecendo com a classe trabalhadora, ele é global. Para a gente, é bastante importante que, para além do funcionalismo, a gente envolva também os demais setores que estão em luta e que estão prontificados aí para fazer esse processo de luta. É por isso que a gente tem também debatido e tem discutido, e essa plenária se prontificou a isso, a trazer os trabalhadores das estatais, o pessoal dos movimentos sociais, para que a gente possa fortalecer esse processo de luta. Então, primeiro, parabenizar aí a todos e todas pela construção dessa importante plenária, que a gente sai aqui com um calendário muito bem construído e com bastante energia. Sobre a conjuntura, eu acho que, assim, para começar, é importante a gente dizer que dentro desse cenário de crise internacional que a gente vive, onde a gente tem a crise do capitalismo, como uma crise econômica, a crise política aqui no Brasil, uma crise social, e agora a crise sanitária também, todos esses processos intensificados e de maneira bastante dura para a classe trabalhadora, a resposta do governo Bolsonaro, ao invés de promover a nossa saúde, ao invés de garantir uma quarentena adequada de 30 dias, com uma remuneração decente para a classe trabalhadora, o que o governo Bolsonaro faz, na verdade, é justamente o contrário. Ele diz que a economia está acima das nossas vidas, né? Os lucros estão acima das nossas vidas, ele diz que a economia não pode parar e obriga a classe trabalhadora a ir para as ruas. O auxílio emergencial é bastante pífio, em R$600, agora inclusive reduzindo para R$300, obrigando com que as pessoas tenham que ir trabalhar. E quando as pessoas voltam para o seu trabalho, você também tem um outro processo que obriga que a classe trabalhadora precise, muitas vezes, não tenha onde deixar os seus filhos. Então, aumenta uma pressão para que as escolas voltem, para que as aulas presenciais sejam retomadas. Ou seja, se a gente jogar toda essa classe trabalhadora para a rua, se a gente colocar em circulação toda a população de novo, os números vão bombar. As mortes que estão aí em torno de 130 mil, bastante
subnotificada, inclusive, que não existe nenhuma apuração correta e adequada sobre essas mortes. A gente sabe que os números são muito maiores, né? Já levaram aí, ceifaram várias vidas que poderiam ter sido poupadas, né? Vidas que foram interrompidas e que para o governo não interessa. Quando o lucro está acima da vida, isso fica muito nítido com a pandemia. Falta EPI para quem está no trabalho presencial, falta os diversos equipamentos, e a gente tem visto que os serviços públicos que estão aí na linha de frente, inclusive, falta tudo. A falta de verba para os trabalhadores do serviço público, a falta de verba do serviço público, ela está nítida aí e poderiam ter poupado muitas vítimas, além da precarização do trabalho e das diversas condições. Apesar de tudo isso, apesar de toda essa precarização, os trabalhadores e trabalhadoras dos serviços essenciais continuam atuando e colocando as suas vidas em risco, indo para frente, as pesquisas têm acontecido, as universidades, eu, por exemplo, sou trabalhadora de universidade, né? As universidades sem verbas, a verba das universidades, né, já não chegava, das universidades federais, por exemplo, já não conseguiam custear os 12 meses por conta dos cortes anteriores que foram feitos, a PEC, a Emenda Constitucional 95, que foi feita pelo Temer, que era a PEC do teto, que a gente chamou de PEC da morte, que colocou aí um limite para os gastos públicos. Para as universidades, representava 10 meses dentro de um período de um ano, já não cobria os 12 meses. E mesmo assim, sem recursos, a gente tem visto os nossos pesquisadores, o pessoal da ciência, fazendo todo um esforço. Isso sem contar os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. As universidades, elas representam em seus hospitais universitários cerca de 200 mil trabalhadores, elas são localizadas em diversos municípios do país e elas têm uma responsabilidade social muito grande, mas infelizmente elas também sofrem um processo de precarização gigantesco e brutal. Esse processo de precarização ele foi intensificado no governo Lula, quando ele fez a EBSER, que é a empresa pública brasileira, para gerenciar os hospitais universitários, né, com contratações mais precarizadas. O ambiente dentro desses hospitais é um ambiente bastante complicado, porque você tem milhares de regimes de trabalho, às vezes dentro de um próprio hospital você vai ter 10, 15 formas de contratação diferente por conta da terceirização crescente. E isso sem contar todos os desvios de verba que a gente tem acompanhado aí, que até na pandemia a cara de pau da corrupção ela é bastante dura. E aí, como nada é tão ruim que não possa piorar, o governo seguiu a sua promessa de reforma administrativa. Tinha alguns que acreditavam que essa reforma administrativa ela seria colocada só depois das eleições ou só no ano que vem, mas o fato foi que na semana passada o governo apresentou ao Congresso. O Maia deu um sorrisão daqui a aqui, porque o Congresso Nacional, em sua maioria, está em comum acordo com essa reforma administrativa, e a única forma que a gente tem de barrar essa reforma no nosso processo de luta. Mas existem alguns elementos bastante importantes de destacar dessa reforma. Eu não vou pegá-la no todo, porque o César vai, como advogado, eu acredito que ele vai fazer uma análise mais técnica, eu queria fazer uma análise mais política dessa reforma. Eu acho que tem alguns elementos bastante importantes para a gente destacar na reforma administrativa, e o primeiro deles é qual é o conteúdo do Estado. A partir da reforma administrativa, a gente vai ter um desmonte da estrutura dos serviços públicos. Tudo que é serviço público vai ser desmontado, sucateado, eliminado a zero. O que sobra, né, que o governo chama ou de carreiras típicas de Estado, ou que não é tratado como funcionalismo público, é o aparato repressivo e coercitivo do Estado e a sua estrutura estatal, né, de manutenção do capitalismo. É só o que ele vai guardar, o que precisa para manutenção desse sistema capitalista. E aí, quais são os órgãos, né? O que vai sobrar desse Estado? Vai sobrar aqueles que podem te prender, aqueles que podem te julgar, aqueles que podem te cobrar, né? E saber se você está agindo na ordem ou não,
E, claro, né, aqueles também que vão fazer a negociata aí, né, com a burguesia internacional, que é o caso dos diplomatas, que são esses negociadores internacionais do capitalismo, garantindo aí as grandes fortunas, que também é um outro tema que eu acho que é bastante importante para a gente abordar, né? Vai garantir a polícia, tanto a polícia civil, que entra na conta do funcionalismo público, como os militares, que militar não é funcionário público, vai manter juízes e todo esse alto escalão, né, que são aqueles que julgam se você está na ordem ou contra a ordem, os cargos mandatários, que daí também não fazem parte do funcionalismo público, que são os elegíveis, que faz parte aí da estrutura do Estado, né? Senador, deputado, presidente, governador, toda essa turma que tem cargos eleitos vai se manter, e a galera da rachadinha também, né? Os cargos políticos, os cargos de assessoramento, né? Todos essa turma aí que faz parte da rachadinha agora vai ganhar até um nome mais chique. Antes chamava cargo em comissão, agora vai chamar assessoramento e liderança. Ou seja, tem uma perspectiva bastante grande de que essa turma aí, né, aumente. Né? Vai ser aquela coisa do cabidão de emprego que a gente tanto condena, é por isso a gente faz a defesa do concurso público, porque assim, aqui ninguém acha que concurso público é o caminho mais justo para ingresso. Mas, frente à realidade que a gente vive, o concurso público é aquele que, teoricamente, não vê cara. E aí também, além de não ver cara, né, a gente tem também hoje uma estrutura em que a estabilidade que existe no serviço público, ela tem duas frentes. Ela tem uma frente que o trabalhador do serviço público, ele pode fazer um enfrentamento aos seus chefes, quando eles atuam contra a lei. Aliás, é a obrigação do servidor público, do trabalhador do serviço público, quando a gente vê alguma ilegalidade, algum indício de corrupção, alguma coisa que a gente acha que está estranho, é nossa obrigação denunciar e atuar para que as coisas sejam feitas de maneira correta. Agora, isso tudo vai acabar por dois motivos, né? Não, e tem um outro eixo, né, da estabilidade, né, que é a continuidade da prestação de serviço, né? Além da gente ter esse lado, né, de ser um direito do trabalhador, ele ter um emprego estável, ele poder ter autonomia no seu processo de trabalho e tudo mais, você tem também o lado da permanência e continuidade dos serviços públicos, que independente de quem ganha as eleições ou não, o serviço público ele permanece. A ideia de romper com a estabilidade é justamente romper com isso. Primeiro, porque também não quer manter o serviço público, né? Quando você elimina tudo que é serviço, saúde, educação, habitação, previdência, assistência social, tudo isso vai ser eliminado, porque só vai sobrar aquela estrutura típica do Estado, aquele poder coercitivo e repressor que vai sobrar. Todo o resto que é direito é mercadoria. Então, se você tiver dinheiro, você vai poder ter um plano de saúde, acesso ao médico, blá, 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 colocar seus filhos numa escola, X, Y, aquele outro. Se você não tiver dinheiro, você vai ficar aí à mercê das políticas de cada prefeito, de cada governador, né, as mudanças da legislação aí, que a gente já vive um pouco isso, né? Na verdade, bastante isso, né? Mas isso vai ficar 10 minutos, Adriana. Mas isso vai ficar bastante intensificado com a reforma administrativa. E claro que para poder garantir esse desmonte, essa desestruturação do Estado, né, através do seu discurso através do seu projeto ultraliberal que o Paulo Guedes apresenta, né, além de chamar a gente de parasita, isso, aquilo, aquele outro, de dizer que colocou uma granada no nosso bolso e tal, o governo conta milhares de mentiras e fake news, né, como a Luciana já abordou, inclusive, né? Uma delas é que a gente ganha super bem. Aliás, tem vários dados e muitos estudos sendo realizados mostrando que isso não é verdadeiro. Um deles, né, que eu queria até chamar a atenção e trazer aqui, é que metade, é um dado de 2018, mas não mudou muito até hoje, né? Metade dos trabalhadores do funcionalismo público recebem até
3 salários mínimos, o que na época dava R$ 2.900. É um valor, assim, baixíssimo. Aliás, quando você se compara as mesmas profissões, a gente vê que existe uma diferença entre o setor... que diz que a gente ganha muito mais que o setor privado, né? A gente vê que a diferença entre o nosso salário e o salário do setor privado é de 8%, enquanto a média internacional é de 121%. Agora, olha que esses 8% é justamente o que? O FGTS. Então, que é o trabalhador da iniciativa privada, seletista, tem um FGTS, onde o recolhimento mensal é de 8%, ou seja, a gente tem uma equiparação de custos, digamos assim, né, entre os trabalhadores. E em nível salarial, uma diferença muito baixa. Mas o governo quer romper com isso, quer acabar com o regime jurídico único, que a gente chama, né, que seriam os trabalhadores estatutários. E aí o governo diz que não vai atingir os novos, né, que só vai atingir os novos, na verdade, né, que não vai atingir quem já está na mesma historinha da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, o papinho é o mesmo, tipo assim, deu certo uma vez, vamos continuar. Só que se você elimina o estatuto, você já vai ter aí diversas consequências. Né? Aliás, tem um dado bizarro do governo na apresentação dele, que ele fala assim, o trabalhador do serviço público gasta muito, porque ele fica na folha tal, aí ele vai ficar 29 anos trabalhando, 20 anos recebendo aposentadoria e mais 11 anos pagando pensão. Se eu só posso me aposentar com 60, se eu receber 20 anos de aposentadoria, eu já vou ter 80 quando eu morrer. Aos 80 anos, eu não consigo ter um filho de 7 anos que vai receber a minha pensão por mais 11. Não consigo entender essa lógica do governo distorcida, sabe? Tipo assim, nem para os caras fazer uma simulação decente, né? Então, assim, é muito bizarra a forma como eles distorcem os dados. Mas existe um problema também bastante profundo que a gente vê com as mulheres, né? Apesar de todas essas situações, as mulheres continuam sendo as mais atacadas. Hoje, né, quem está no teletrabalho, por exemplo, a gente sofre de maneira demasiada, né, porque daqui a pouco a gente está aqui na plenária, aqui na live, mãe, vem me limpar, e sai do meio do trabalho, sai disso daqui, tem que arrumar a casa, não sei o que e tal, as crianças dentro de casa, os cuidados dos idosos. Para quem é mulher, o teletrabalho piorou a vida de maneira hard, assim, né? Uma maneira muito intensa da dificuldade, da sobrecarga de trabalho. É claro que também esse momento de pandemia, ele é importante, é essencial, mas assim, os aspectos psicológicos, as condições, elas têm sido cada vez mais afetadas. Isso sem contar o problema do assédio moral, porque quando a gente chegava em casa, era um momento de relaxar e descansar, né? Agora é o chefe que está dentro da minha casa. Todos os dias o meu chefe está aqui dentro, está me aloprando, está mandando eu cumprir produtividade, isso, aquilo, aquele outro. E aí eu não tenho mais esse ambiente. A minha cadeira não é uma cadeira adequada, eu não tenho um mouse para poder trabalhar, porque eu não tenho uma estrutura dentro de casa. Nossas casas, elas foram projetadas para ser os nossos lares, os espaços de descanso. Isso sem contar aqueles trabalhadores e trabalhadoras, que é a grande maioria da classe trabalhadora, né, que moram em cubículos, 20, 30, 40 metros quadrados, com um monte de gente dentro de casa, você não tem um ambiente adequado. E ainda por cima, você tem que dividir o computador com o filho, o celular com o filho, com filha, com o marido, com vó, mãe, enfim, porque está todo mundo, né, utilizando esses recursos. E quem está no trabalho presencial, aí é brutal o problema, né? A USP fez um estudo, né, com os trabalhadores do hospital, para estudar a questão da transmissão. Daqueles trabalhadores da UTI que trabalham diretamente com os pacientes de Covid, 6% ficaram contaminados. Entre os trabalhadores terceirizados do hospital, 45% foram contaminados. O que isso significa? Que a transmissão do vírus, ela não se dá porque você trabalha direto
ou indireto? Ela se dá porque você não tem EPI, porque você tem que ficar pegando ônibus lotado, porque dentro da sua casa você não tem estrutura, porque a gente não tem água potável para o conjunto da classe, e é por isso que quem está morrendo, quem são esses 30 mil, é a classe trabalhadora. É a classe trabalhadora que é a pior prejudicada e que está sendo mais contaminada. Mas ao invés de resolver esse problema, de criar as condições essenciais para a classe trabalhadora, o governo Bolsonaro quer decretar a nossa morte. Por isso que a gente diz que é o governo genocida, e é por isso que a gente levanta a bandeira do fora Bolsonaro, fora Mourão, né? E no caso nosso aqui também do serviço público, fora Paulo Guedes, fora essa reforma administrativa, a Maia, toda essa turma aí que quer nos atacar, né? Mas é importante também a gente ver que, apesar dos discursos, né? Dória fazia um discurso todo diferente, vários governadores estaduais diziam, não, aqui a gente respeita a pandemia e tal, aí vem Dória agora atacando a gente, né? E em especial o serviço público, e no caso aqui do estado de São Paulo, é o PL 259. O PL 259 ele vai extinguir, né, 10 órgãos que são ou autarquias ou fundações, né? Eu até tenho aqui uma relação. É a Fundação do Parque Zoológico de São Paulo, que ele quer privatizar, a Fundação para o Remédio Popular, ou seja, cortar o remédio popular, a Fundação Oncocentro de São Paulo, que é o pessoal que atua, né, fazendo pesquisa e estudos sobre o câncer, o Instituto Florestal, o CDHU. Um minuto, Adriana. Oi, já? Aí, enfim, tem aí uma lista, não vai dar para entrar, então, aí no PL. Mas aí eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão nesse momento, depois eu posso até colocar no chat a lista para complementar, né? De que se o Estado brasileiro está em desmonte, se esse Estado está a serviço de uma pequena minoria, que são os bilionários, e depois no debate a gente vai entrar um pouco sobre eles, nós precisamos questionar a estrutura do Estado. Que a reforma administrativa seja para a gente chegar à conclusão de que nós não precisamos deste Estado. O que nós precisamos é uma ruptura completa e construir uma outra sociedade. Uma sociedade que olhe para a classe trabalhadora, uma sociedade que garanta serviços públicos, gratuitos e de qualidade. E o nome dessa sociedade é socialismo. Obrigada aí a todos, a gente segue o debate. Como você queria falar um pouco sobre o PL 529, vai mais 5 minutos, pode ser, para você explanar mais um pouco? Pode, deixa eu só aqui abrir a tela. Tá, ó. Sobre o PL 529, né, o que eu queria apresentar aqui um pouco, bom, eu já falei de algumas fundações, né, aí tem a Empresa Metropolitana de Transportes, que também está na lista da extinção, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia, que é um dos maiores centros de perícia médico-legal, e de investigação também, faz exame de DNA, deixa eu ver aqui, peraí. Tem o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, a Fundação do Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Além disso, né, o que prevê também, né, o PL 529 é um ataque ao IANSP, que vai aumentar a contribuição, né, vai aumentar os descontos sobre a folha de pagamento do IANSP para os trabalhadores que são vinculados aí, ao Estado, né? Vai também retirar verbas das universidades USP, Unesp, Unicamp e da FAPESP. O governo, ele sempre, essa questão das verbas, né? O governo sempre disse que as universidades e a FAPESP, elas precisavam ter recursos próprios. E existe um fundo de caixa que faz parte dessas reservas da universidade, chamado de reserva técnica. Essa reserva técnica, o governo quer saquear, ele quer tirar para si. Isso sem contar a disputa histórica que a gente tem sobre o financiamento das universidades de São Paulo, porque hoje o financiamento público ele é um percentual do ICMS,
E a gente questiona, que fala assim, até tanto, né, na legislação, e esse percentual ele sempre fica abaixo. A gente acha que a gente sempre precisa mais investimentos, que precisa aumentar esse percentual, e, na verdade, o que o governo quer fazer é diminuir esse percentual e saquear o dinheiro, que são os recursos que as universidades obtiveram, inclusive nessa lógica, né, de manutenção aí dos recursos próprios. Então, o PL 529, ele segue bastante a lógica da reforma administrativa de extinção de órgãos, destruição do serviço público. E só para fechar, no próximo bloco, vai ter, inclusive, companheiros e companheiras dos movimentos sociais que vão falar um pouco sobre o impacto, a falta desses programas sociais, quais são as consequências, sem contar as demissões e as bagunças que vai acontecer, enfim. Mas o debate segue. Muito obrigada, Estela, por essa excelente avaliação de conjuntura e pesado, né? Pesado o que está sendo colocado para a gente, né? Sobre esse PL 529, né? A gente lê como uma antecipação da reforma administrativa do governo federal, né? Que está atacando especificamente o serviço público no estado de São Paulo. E se você reparar, você listou aí, né, essas empresas, elas prestam justamente o serviço para a população mais pobre, que vai ficar desamparada, que vai perder esses serviços, né? E o grave também é que tem vários desses, esses serviços eles vão precisar continuar a serem prestados. E quem é que vai prestar? Vai ser a iniciativa privada. E aí, sendo a iniciativa privada, a gente sabe o que significa. A gente vai pagar mais caro, né? Porque vai ser com dinheiro dos nossos impostos, a gente vai pagar mais caro por um serviço pior e com piores condições de trabalho para aqueles que estão prestando serviço, para os empregados dessas empresas. Né? Então, é uma situação muito grave, a gente não pode deixar isso acontecer. Né? Aliado nesse PL 529, o pessoal que vai falar na nossa plenária, eu imagino que eles vão abordar isso também, que aliado a esse 529 tem um projeto de reestruturação da Secretaria de Agricultura do Estado, que pretende simplesmente acabar com as casas de agricultura de todo o Estado, que hoje elas têm em todos os municípios, já está muito precarizada, elas já estão num processo de muito tempo de precarização, mas mesmo assim elas prestam assistência técnica de extensão rural muito importante, principalmente para a agricultura familiar, e ela simplesmente vai acabar. E aí vai ser quem tem dinheiro para pagar uma assistência privada, tem, quem não tem, fica sem. Né? E se a gente sabe que 70% da nossa alimentação vem da agricultura familiar, então a gente vê o tamanho da importância que é a gente brigar contra esses ataques também no nível estadual. Né? Gostaria agora também de passar a palavra para o César Lignelli. Né, César? 20 minutos, qual é a tolerância aí? 20, 25, 30, aí que eu sei que tem muita coisa para falar. E a gente avisa com 10 minutos, com 5, com 1, tá bom? Então, pode ir, César. Você me ouve, Bia? Sim, ouvimos. Legal, beleza. Então tá. Gente, boa tarde. Saudar todo mundo, saudar a Adriana. Ela já antecipou bastante coisa que eu eventualmente falaria, obviamente com muito mais brilhantismo do que eu. Saudar a Luciana, minha grande companheira, a Bia, minha grande companheira, todo mundo que está assistindo aí, que está no Facebook ou no Zoom, né? Na realidade é o seguinte, a gente, para poder falar, a ideia é eu falar um pouquinho sobre a emenda 32, a proposta de emenda 32, que é a reforma administrativa. E é indiscutível que essa emenda 32, ela não é um raio no inicial de brigadeiro. A gente vive numa conjuntura extremamente complexa. E acho, inclusive, que é meio que quase que indiscutível que desde a redemocratização a gente vive talvez no momento mais adverso para os trabalhadores, não só para os trabalhadores, mas aqueles também mais vulneráveis, né? Que envolve os três poderes. Envolve o poder executivo, envolve o legislativo e envolve o judiciário. Evidentemente, envolve o judiciário. Para quem acompanhou as falas do ministro Fux, que foi empossado agora como presidente do tribunal, sabe muito bem disso, né? E o objetivo deles, o objetivo central disso é a redução do Estado mesmo, não há dúvida disso, né? Passando por desregulamentação de direito,
e, evidentemente, privatização do serviço público. Foi isso que a Adriana e a Bia já falaram sobre o PL 529 lá do governo Dória. A única diferença do Dória e do Bolsonaro é que o Dória está enviando um projeto de lei. O Bolsonaro enviou uma proposta de emenda à Constituição para o ato administrativo para poder extinguir tudo que é órgão público que a gente possa imaginar. Então, essa é a diferença entre os dois, né? Então, evidentemente, é uma ofensiva neoliberal, mas acho que a gente, além disso, além de uma ofensiva neoliberal, é um projeto de poder. E é isso que eu vou tentar, mais ou menos, passar nessas dimensões, né? E qual que é sempre a lógica desse pessoal? Então, se eu quiser fazer um recorte, e aí eu estou fazendo um recorte quase que arbitrário, né? Do governo Temer para cá, a gente vai analisar uma série de fatores. Então, o que o governo Temer, em 1 ano e meio de mandato, mais ou menos, conseguiu? Ele conseguiu aprovar a PEC 95, aliás, a emenda 95, que é a do teto dos gastos, que diz respeito necessariamente à prestação do serviço público e às condições dos trabalhadores no serviço público, porque uma coisa é indissociável em relação à outra, não existe serviço público sem servidora lá na ponta no final. E a emenda 95 fala, tem um teto de gasto, não vou gastar mais com salário, com remédio, com saneamento. Agora, o que não é gasto primário, que não está no teto, eu gasto à vontade. O governo Temer aprovou a Lei 13.429, que é da privatização, aliás, da generalização da terceirização, e aprovou a 13.467, que é da reforma trabalhista. Veja, em 1 ano e meio, o que ele conseguiu? O Bolsonaro, em 1 ano e meio, ele conseguiu aprovar a Lei Complementar 173, agora recente, que trata do congelamento de salário e de benefício para todo mundo, não é só salário, é benefício também. E mais do que isso, enfiou lá na Lei de Responsabilidade Fiscal um dispositivo que ingesta as carreiras, ingesta você discutir carreira. Ele aprovou o Estatuto da Liberdade Econômica e a Lei 14.020, que estabelece redução de salário para os trabalhadores da iniciativa privada, e aprovou a reforma da Previdência, que ela parte daquele pressuposto que vocês todos que estão me ouvindo agora conhecem muito bem. Mais tempo de serviço, mais tempo de contribuição, mais contribuição previdenciária para você receber, se você receber, um benefício menor depois de muito tempo. E não para por aí, essa que é a questão. O governo Bolsonaro vai aprofundar essa gestão que ele está fazendo de cada vez mais enxugar o serviço público, cada vez menos atender a população. E é um paradoxo isso, porque qual que é o paradoxo? Ele fala o seguinte, estamos em crise fiscal, então a crise fiscal orçamentária é justificada para tudo. Qual que é a resposta que o governo Bolsonaro, o governo, enfim, ao longo desses anos, o que vem se dando? A resposta é o seguinte, para cada vez que eu tenho um problema de Estado, de crise de Estado, eu ofereço à população menos Estado. Né? Então, é isso com reforma trabalhista, isso com reforma da Previdência, isso agora com reforma administrativa. É isso, por exemplo, agora o que ele está apresentando. Apresentou no final do ano o Plano Mais Brasil, que basicamente extingue uma série de fundos e reduz o salário dos servidores em 1/4, né? E agora apresenta a reforma administrativa, que foi apresentada agora na PEC 32 de 2020, agora no dia 3 de setembro de 2020. Para isso, eu preparei uns slides. Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou tentar compartilhar os slides com vocês, é a primeira vez que eu faço isso, então a gente vai bem devagarzinho, tá? Se eu tiver dificuldade, a gente vai lá. Aí vocês vão me ajudando aí. Bia e Luciana vão me ajudando. Vocês enxergam o que agora aí? Estão enxergando alguma coisa escrita assim, plenário estadual? Sim. Sim. Legal, ótimo. Então, esse é um bom sinal, tá? Então, assim, a ideia agora é usar esses minutos que eu tenho para fazer uma análise rápida sobre essa PEC 32, que é da reforma administrativa. E eu começo por aquilo que o governo apresenta como justificativo. Então, quais são as justificativas? Isso está em aspas, e eu tenho esse cuidado de colocar aspas para ninguém achar que eu que estou defendendo isso, né, evidentemente, porque isso é extrair da justificação, né, da exposição dos motivos. Toda vez que você apresenta lá uma proposta de emenda à Constituição, você tem que apresentar a exposição dos motivos para por que você quer que a Constituição seja alterada. E aí, quais as justificativas que o governo Bolsonaro apresentou? Então, primeiro, Estado custa muito, mas entrega pouco. Segundo, a estrutura complexa e pouco flexível da gestão de pessoas no serviço público torna extremamente difícil sua adaptação. E olha, veja que interessante, ele pega um momento específico, que é um momento da pandemia, em que se utiliza
de condições técnicas e tecnológicas para que os trabalhadores não se contaminem e trabalhem em casa, foi isso que a Adriana falou agora há pouco, e utiliza isso como uma necessidade de modernização das relações. Só que qual que é o problema de tudo isso? É que ele não está prevendo, ele não está querendo, com essa reforma administrativa, melhoria do serviço público. Na realidade, ele está querendo abrir espaço para determinados setores avançarem. E qual que é o setor? É o setor público, é o setor privado. E a gente vai ver como que o setor privado vai avançar, vai abocanhar essa parte do serviço público. Mais do que isso, além do setor privado, que vai abocanhar uma parte do serviço público, ele está prevendo, com todas essas mudanças, uma economia de 300 bilhões de reais. Para que ele quer economizar 300 bilhões de reais? Ele quer economizar 300 bilhões de reais para deixar isso no orçamento, para que aquele setor que já abocanha quase 50% do nosso orçamento consiga abocanhar um pouquinho mais, que é o setor rentista, né? E aí as grandes orientações dessa reforma administrativa, segundo a visão bolsonarista, na realidade é mais a visão do Ministério da Economia, que é modernizar o Estado, aproximar o serviço público brasileiro da realidade do país e garantir condições orçamentárias. Mais uma vez, ele está falando assim, eu tenho um problema fiscal. Ele não está falando assim, olha, nós estamos numa situação em que a pobreza atinge recordes, em que as pessoas cada vez estão em condições de mais vulnerabilidade, em que as pessoas não têm... você fala assim, olha, para a gente se livrar do coronavírus, você precisa lavar água com sabão. 100 milhões de pessoas não têm as condições de saneamento básico adequadas. Ele não está preocupado com isso. Ele está falando o seguinte, como que ele quer aproximar o serviço público da realidade do Brasil? Ele fala, olha, eu preciso igualar os salários dos servidores à realidade do mercado. É exatamente isso no item B que ele fala. E mais do que isso, ele vai falar o seguinte, eu tenho um problema orçamentário, então vou ter que reduzir o custo com o serviço público. Só que prestação do serviço público não é feita senão por pessoas de carne e osso. Ele não tem como não fazer isso em relação à prestação do serviço público. E aí ele usa esses elementos. Isso aqui tudo eu estou extraindo lá Isso aqui não é nem da exposição de motivo, isso aí foi de um PDF da apresentação do Ministério da Economia que foi feita no dia 3. Não sei quem que acompanhou isso. Não indico vocês assistirem, não, porque num sábado desse, ensolarado, assistir isso é uma tortura terrível. Então, eu já vou antecipando para vocês o que eles falaram. Então, ele está falando lá o seguinte, lá, ó, que o projeto de lei orçamentária, que é um orçamento engessado, 93% o governo vai gastar com despesas obrigatórias e 6% só para investimentos. Ele está esquecendo de uma série de fatores, mas, sobretudo, que despesa obrigatória aí é educação, saneamento, saúde, habitação, moradia, transporte, enfim, tudo isso. Além disso, ele vai falar lá, olha, nós estávamos... Aí ele vai reclamar lá do governo do PT, né? Que vai falar que o governo do PT gastou muito e tudo mais, aumentou muito. Ele vai falar lá, em 2008, se gastava lá com o pessoal do Executivo Federal 44 bilhões. Em 2019, chegou a 109 bilhões, um aumento de 145 em 12 anos. Esse cálculo está errado, porque não considera uma série de fatores. Depois a gente tem umas tabelinhas aí para demonstrar. Vocês estão vendo as tabelinhas que eu estou mostrando? Está passando aí para vocês, né? Tá, legal. Sim. Legal, Bia. E aí ele vai falar que o investimento público também, por conta desse gasto, é cada vez mais reduzido. E aí, isso aqui tudo, essa tabelinha aqui é deles, tá, gente? E aí ele vai falar o seguinte, que de 2015 até 2020... a perspectiva de investimento público cada vez menor. Passa lá para essa quantidade aqui por conta disso, ele passa para essa possibilidade de gastar quase 7% só que ele teria do orçamento disponível. E aí ele fala, olha, tenho menos escolas, tenho menos hospitais, vou ter menos estradas, menos casas. Só que o que ele desconsidera é que tudo isso é feito por pessoas, né? Não adianta eu construir uma escola bonita se eu não tiver professor lá para dar aula, assim como hospitais. E eu não tenho como construir casas, estradas sem o trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Evidentemente. E aí, isso aqui é tudo falso. Por que é tudo falso? Porque ele esconde qual que é o principal gasto da União. E daqui a pouco a gente vai ver qual que é o principal gasto da União. Se ele quiser mais dinheiro para investimento, ele pode tirar de outro lugar, que a gente vai ver de onde que ele pode tirar, evidentemente ele não vai tirar, né? E qual que é o fundamento teórico da reforma? Isso aqui eu também extraio da exposição de motivos. Ele fala lá o seguinte, ó, quanto ao segundo eixo considerado para a elaboração da medida, a necessidade de aproximação do serviço público brasileiro à realidade do país, lembra que eu falei? Ele não está interessado em melhorar o serviço público, ele está interessado em, aspas,
trazer a realidade do serviço público à realidade do Brasil. O que é ele? O que ele está dizendo com isso? Reduzir o salário dos trabalhadores ao salário, em tese, dos trabalhadores do serviço público para a iniciativa privada. De onde que ele tira esse dado? De onde que ele fala assim, olha, os servidores estão recebendo muito, são tudo ricaços, né? A Bia, por exemplo, tem mansões, tem jet skis, iates e tudo mais. A Luciana, então, mora aí, sei lá, ela tem a casa em Paris dela, ela está fazendo aqui só... Ela está só de brincadeira aqui, né? Nessa live num sábado ensolarado. De onde que ele tira isso? De um documento do Banco Mundial que é intitulado da seguinte maneira: um ajuste justo, análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil. Então, ele pega um dado do Banco Mundial para falar que vocês, servidores, ganham muito dinheiro, e aí vocês vão ter que reduzir os seus ganhos para se equiparar à condição dos trabalhadores da iniciativa privada. Qual que é o grande problema desse documento? O grande problema desse documento do Banco Mundial é que, para ele falar que o servidor ganha muito, ele utiliza o salário de promotor, de procurador do Ministério Público e do juiz. Aqui, ó. No judiciário. Esse aqui é o dado esse documento que o governo fala que utilizou. Eu peguei lá o documento e estou registrando aqui para vocês. O que fala esse documento do Banco Mundial? Que o pessoal do judiciário recebe R$30 mil em início de carreira. Luciana, você que é do judiciário, você conseguiu receber R$30 mil de início de carreira? Evidentemente que não. Quem que recebe R$30 mil é um juiz. Olha lá, olha o que o Banco Mundial fala. Além do juiz ganhar R$30 mil de início de carreira, ele também recebe auxílio moradia. Recebia até pouco tempo atrás R$4.300 para o juiz morar. Aí, o que o governo fala? Ele pega esse dado do Banco Mundial, que fala, os juízes ganham muito, então a gente tem que reduzir o salário de todo mundo. Aí ele propõe uma reforma para reduzir o salário de todo mundo e tira o juiz. Então ele pega o dado que tem o salário do juiz para falar que todo mundo ganha muito, reduz o salário de todo mundo, só que o juiz não vai ter redução de salário. Os juízes estão fora da reforma da Previdência, da reforma administrativa. Né? Olha que interessante. Aliás, outra coisa, eles usam, não usaram a disposição limitiva, mas usam aquele dados do Instituto Milênio, que é do Paulo Guedes, que fala, no Brasil se gasta mais com o pessoal do que com educação e saúde. Como se quem desse aula ou quem tratasse do doente fosse, sei lá, por combustão espontânea, né? Se dava um clique assim e alguém aparecia lá para dar aula para as pessoas. Como se o gasto de pessoal não está envolvido diretamente na educação e na saúde. E isso são todos os problemas dessa falsificação que o governo faz, né? Dessa baixaria que o governo faz. É o vale tudo para poder defender redução de direito. E aí, assim, gasta-se muito... César. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Tá. E aí é o seguinte, gasta-se muito com o pessoal, isso aqui não é papo de um advogado de sindicato, né? Da onde que eu extraí isso? Lá da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma lei 13.900 e alguma coisa. É só você colocar LDO 2020 no Google que você vai achar esse mesmo quadrinho 4 aqui. Olha aqui o que está previsto para gastar em 2020 com pessoal e encargos sociais. 205 bilhões. Você fala, nossa, que absurdo, 205 bilhões com gasto de pessoal. Olha aqui, juros e encargos da dívida, 409 bilhões. Aí você fala, poxa, é o dobro, mas não para por aí. Olha a amortização da dívida. 1.193 bilhões. Ah, senhor Paulo Guedes, quer dizer então que não tem dinheiro para construir mais casa? Pega daqui dos banqueiros. Por que pegar dos trabalhadores aqui? Aí eu fiz a continha aqui, olha aqui, ó, que beleza. Total de despesas em relação ao total, né, do que está previsto para esse ano. Pessoal, vai gastar 8%. Juros e encargos, 17%. Amortização, 50%. Se eu somar os dois, ele está gastando 8% com o pessoal e 67% com os banqueiros. Né? Vamos pegar a série histórica? Olha aí a série histórica, de 95 a 2016. Isso aqui é trabalho do pessoal lá da Auditoria da Dívida Cidadã. Olha aqui o quanto que aumenta os juros e encargos da dívida e quanto que aumenta, ou quase que se mantém no mesmo padrão, os gastos com pessoal e encargos sociais. Ou seja, o problema fiscal que o governo alega ter, existe, só que não é do salário do trabalhador e da trabalhadora que está atendendo a população mais desassistida na ponta. Só que junto com isso, e isso que essa discussão, eu digo que essa é a dimensão do debate fiscal, que é a dimensão neoliberal. Junto com isso, tem aquilo que eu estou colocando assim como a dimensão oculta desse debate em torno
da reforma administrativa, que é a dimensão ideológica, que é o seguinte: o governo já cansou de falar da tal da desesquerdização do serviço público. Por que será, né, Bia e Luciana, né? Vocês são de esquerda, né? Enfim, ele está preocupado porque a Bia e a Luciana, elas têm uma terrível mania de cumprir as coisas à risca. Elas têm uma terrível mania de colocar em prática aquilo que elas acham que, de fato, para aquilo que de fato serve o judiciário, para aquilo que de fato serve o IBGE, para aquilo que de fato serve o IBAMA, o INCRA, o INPE, né? Esse pessoal, ele dá problema para o Bolsonaro. Esse pessoal fala que tem desmatamento. Esse pessoal fala que o judiciário não está funcionando a contento. Esse pessoal é doido para dar direito para pobre, né? E aí o governo federal, ele tem essa dimensão ideológica de que ele entende que aquela dimensão profunda do serviço público está enraizada de esquerdistas, né? Está enraizada de pessoas que, de alguma maneira, acham que, de fato, devem levar o Estado ao bem-estar social, que é o que está escrito na Constituição de 88, e justamente por isso ele constrói um plano, e aí daqui a pouquinho eu vou falar como que ele construiu esse plano, para tirar vocês do jogo e para colocar pessoas dele. Não é à toa que essa PEC está sendo chamada de PEC de rachadinha. E assim, isso tudo ele vai se concentrar na proposta em si. Então, até agora, a gente meio que tratou da teoria. O que trata a proposta em si? E aí eu trago para vocês a discussão da proposta. A primeira coisa essa proposta é uma primeira fase. Então, para quem acha que a gente resolve o problema aqui com a PEC 32, está enganado, vem muito mais coisa pela frente. Olha lá, o governo mesmo, ele tratou... Estão vendo aí, né? Fase 1, fase 2, fase 3, né? Bia, tá vendo? Sim, estamos vendo. Legal, legal. Então, a fase 1 é essa PEC. A fase 2, o que ele vai fazer na fase 2? Ele vai apresentar um monte de projetos de lei para tratar de gestão de desempenho, para tratar de consolidação de cargos, diretrizes de carreira, modernização das formas de trabalho. Isso aqui, quando você ouvir modernização de formas de trabalho, é precarização, pode ter certeza. PL dos arranjos institucionais, isso aqui é um perigo. E o PL do ajuste do Estatuto do Servidor, que é o novo RJU. E depois vai ter uma fase 3 com um projeto de lei complementar também, que é o projeto de novo serviço público. Ou seja, tudo aquilo que a gente entende que é serviço público, e sobretudo a relação do servidor com a administração, esquece, vai ser tudo, né? Parece que tem um alemão lá no século XIX que falou que no capitalismo tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Parece que fez um sucesso aí os livros dele, não tenho certeza, mas enfim. E o fato é que está tudo se desmanchando no ar mesmo. E quais são, então, as propostas objetivas? Então, vamos lá. Primeira proposta, mudança lá no artigo 37 da Constituição, que fala dos princípios da administração pública. Ele inclui uma série de princípios lá, uma verborragia danada. Eu vou parar só nesse aqui da subsidiariedade. O que é esse princípio? Porque hoje, né, a Constituição fala que a administração tem que ser regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência. A imparcialidade não está, não, é nova também. Eu esqueci de colocar em vermelhinho. Mas aí depois ele vai acrescentando todos esses em vermelho. Mas o que é a subsidiariedade? É um princípio que fala o seguinte: toda vez, o Estado, aliás, só vai atuar quando a iniciativa privada não estiver atuando. Então, o Estado tem que deixar o livre mercado funcionar, né, a mão invisível do mercado que vai resolver todos os problemas de todo mundo. E quando o mercado não quiser atuar naquele tipo de atividade, aí o Estado é que vai entrar. Então, se a gente levar isso ao limite da radicalidade, evidentemente, a gente pode falar assim, ó, já que tem plano privado de saúde, já que tem escola particular, o Estado só vai atuar se eventualmente for necessário, né? Esse é um primeiro problema. 5 minutos, César. Tá, eu vou pedir mais 5, tá? Segunda proposta, os novos vínculos do trabalhador com a administração. Então, a gente tinha, em tese, até hoje, a gente tem, em tese, basicamente 2 vínculos do trabalhador com a administração pública. Primeiro, o emprego público, que é o pessoal lá que é seletista, mas, enfim, de alguma maneira, ele vai quebrar com isso, mas tem algumas garantias, que é o pessoal do Banco do Brasil, Caixa Econômica, metrô, não sei se tem algum metroviário hoje assistindo, Sabesp, Petrobras, enfim, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. E tem o cargo público, né, que é o estatutário, que é a maior parte dos servidores, né, sobretudo os federais. Ele abandona essa lógica. Então, ele propõe 4 novos vínculos. Primeiro, ele mantém o emprego público, mas com várias restrições, a gente vai ver qual que é o seletista. Segundo,
Aí não vai ter mais aquele cargo público da forma que a gente conhece hoje. Vai ser cargo público com vínculo indeterminado. Como que esse servidor vai acessar esse cargo público? Ele vai ter que prestar um concurso. Aí ele vai prestar o concurso. A administração vai chamar um monte de gente. Vamos supor que a administração chame 100 pessoas classificadas. Aí esse cara vai ficar 1 ano trabalhando lá num vínculo que ele é chamado vínculo de experiência. Se ele tiver um desempenho satisfatório, sabe-se lá como que a lei vai tratar disso, ele vai ser investido num cargo público. Sem estabilidade. Não tem mais estabilidade para esse vínculo. O que acontece com esse servidor? Primeiro, esses 100 caras que foram chamados para o vínculo de experiência vão ter, ao final, direito, se tiverem desempenho satisfatório ou não. Você pode ter 100 caras que entram no vínculo de experiência e você pode ter uma vaga. Aí são 100 que vão lutar entre si para conseguir essa uma vaga para investidura. Os outros 99 estão fora. Deu o período de experiência, estão fora. Vão embora. Não tem FGTS, não tem nada. Não tem seguro-desemprego, nada. Tchau. Segundo, o cargo típico de Estado, que a Adriana já falou um pouco para a gente. O cargo típico de Estado vai, basicamente, ele importa esse conceito do regime militar, daqui a pouco a gente vai ver. É um conceito também do Bresser Pereira, que fala o seguinte: o Estado tem um núcleo duro, esse núcleo duro não pode ser exercido por terceirizados ou por outras pessoas que não sejam agentes do Estado. Basicamente é fiscalizar, punir, legislar e fomentar. E aí esse cargo tipo de Estado, que a gente não sabe quais serão ainda, porque isso vai depender de uma lei complementar futura, esse cara também vai prestar um concurso público, vai passar por 2 anos de experiência, não 1 ano de experiência, e só depois desses 2 anos é que ele vai adquirir lá a investidura no cargo. Aí ele vai ter que ter 1 ano ainda mais para fazer uma nova avaliação, e aí sim ele vai ter a estabilidade. Tá? Esse cara também, vamos supor, a administração chamou lá, vamos colocar que o auditor fiscal do trabalho, ou o auditor da Receita Federal seja uma atividade tipo de Estado. Estou chutando aqui um cargo qualquer. Vão chamar os 100 caras. Esses 100 caras vão ficar durante 2 anos. Vai ter vaga para 100? Não. Pode, dependendo da disposição, pode ter vaga para 10, para 20, para 1, para 15, para 50. Os outros 99, os outros 50 estão fora. Né? E o último vínculo que ele cria é o vínculo para o prazo determinado, que é um processo simplificado. Veja, é um concurso público, não sei, vai depender de uma lei. É tudo cheque em branco que o governo vai criar a forma. Pode ser uma provinha, pode ser uma classificação, pode, depende. E aí esse cidadão aí, esse trabalhador que vai entrar nesse vínculo por prazo determinado, em regra, na legislação trabalhista, até, enfim, você tinha situações específicas que se admitia o prazo determinado, que é uma necessidade temporária ou uma questão sazonal. Agora, a administração, para um servidor com vínculo por prazo determinado, fala que qualquer atividade ou procedimento sob demanda pode ter vínculo por prazo determinado. Então, sei lá, o Judiciário, o Ministério do Trabalho, o extinto Ministério do Trabalho, o IBGE vão falar o seguinte: olha, tem uma atividade aqui sob demanda, o que é? Fazer o censo. O pessoal se aposentou, não tem mais muita gente, vou contratar aqui o pessoal por 1 ano. Ah, legal, mas daqui 2 anos você vai ter que fazer outro. Não, é contrato de novo. E aí você entra, faz 1 ano e vai embora. Né? Essa é a lógica agora da administração. Por que eu falei que a atividade típica é uma ideia antiga? Não é nada inovador. O Paulo Guedes, inovação. Não tem nada de inovador. Lá em 1974, no governo Geisel, eles criou uma lei lá falando o seguinte: para atividade inerente ao Estado, como poder público, sem correspondência no setor privado, como segurança pública, diplomacia, tributação, só vai ser servidor definido em estatuto próprio. Para aqueles que não estão compreendidos nesse artigo, só serão admitidos servidores pela legislação trabalhista sem direito de greve e sindicalização. Ou seja, a gente está voltando, né, a 1974, governo Geisel. Basicamente é isso que nós estamos trazendo. Outra coisa que é interessante, já estourou meus 5 minutos, né? Já. Mas posso mais 5? Aí eu finalizo? Vai lá. Ocupação de cargo de confiança e função comissionada. Não existe... a Constituição hoje fala: a função comissionada tem que ser necessariamente ocupada por cargo público, por servidor público investido no cargo.
nem função comissionada, nem cargo de confiança, não tem mais. Pode ser agora tudo nomeadão por fora. Todos são, olha quantos cargos são 110 mil cargos. Então, para aquele que imaginava que a rachadinha era só o gabinete do Flávio Bolsonaro lá com 20, 30, agora a rachadinha pode ser com 110 mil. Né? Acumulação é o seguinte, a acumulação ela se mantém para atividade típica de Estado, os servidores de atividade típica de Estado vão poder acumular só o cargo de professor, ou dois de professor ou 2 de saúde. Agora, só que esse cara típico de Estado, ele não pode ter mais nenhuma outra remuneração, então é uma restrição. Remuneração privada, vamos supor, sei lá, que ele, tem alguma outra atividade qualquer, não vai poder mais. E o pessoal que está sem vínculo vai poder acumular o que eles quiserem de cargo. Por quê? Porque o governo entende que o salário vai ser muito baixo. E aí, sendo um salário muito baixo, é melhor você acumular para você conseguir acumular renda. Só que você vai ter um limite também, que você não pode extrapolar uma determinada jornada de trabalho, que vai ser estabelecida numa lei complementar. Vedação de concessão de vantagens. Isso aqui tudo já está vedado para vocês. Mas o que eu quero falar, assim, porque eu estou extrapolando muito no tempo? Isso aqui, ó. Parcelas indenizatórias sem previsão de requisitos e parâmetros em lei. Daqui 2 anos, isso está previsto na lei, na PEC, todas as verbas que não têm previsão em lei, indenizatórias, não vão ser mais pagas. E todas as verbas indenizatórias que você recebe não tem previsão em lei. Você tem a lei falando, olha, tem que pagar lá uma verba de auxílio-saúde, e aí você tem um ato administrativo estabelecendo qual que é o valor. Então, vocês vão deixar de receber em 2 anos auxílio-saúde, indenização de transporte, auxílio-creche, todos esses valores vão deixar de ser pagos em 2 anos, ok? Ok, é ruim, né? Tá bom? Vedação de pagamento durante afastamentos. Então, para quem recebia função comissionada ou cargo de comissão em algum tipo de afastamento não vai ser mais permitido, por exemplo, licença para acompanhar pessoa de família que está doente, né? Isso aqui é triste, autonomia de órgãos para contratação flexibilizada. Então, os órgãos públicos eles vão ter uma autonomia como se fosse uma empresa privada. Olha aqui o que ele acrescenta. O que os órgãos públicos vão poder fazer? Vão poder, mediante processo seletivo simplificado. Imagina quem que vai ser contratado, gente. Né? É a constitucionalização da rachadinha. Com vínculo por prazo determinado, eles vão poder, procedimento específico para contratação de bens e serviços, eles não vão precisar se submeter à lei de licitações, vão ter as receitas próprias e vão poder explorar seu próprio patrimônio, eles vão poder vender lá os seus imóveis e tudo mais. E junto com isso, a União vai poder firmar instrumentos com entidades privadas para execução de serviço público. Ou seja, é tudo aquilo que a gente falou agora para vocês da questão de você transferir o serviço público para a iniciativa privada. É o fim do RJU e das carreiras, ele extingue o artigo 39, que falava que você tem que ter carreira. Aí ele fala, eu vou ter que ter uma lei complementar para a União, Estado e Município, falando de como que vai ser os procedimentos relativos aos servidores. Aí eu vou estabelecer um RJ1 novo para cada um, e vocês sabem que vocês não têm direito adquirido a regime jurídico, ou seja, é o fim das carreiras da forma que a gente conhece hoje. As carreiras todas vão entrar em extinção, porque as novas carreiras vão submeter a novos marcos. Embora vocês não sejam atingidos anteriormente, as novas carreiras para efeitos de paridade e integralidade vão ser submetidas às novas, vocês vão todos entrar em carreira em extinção. Né? Junto com isso, regime previdenciário, uma boa parte desse pessoal pode ir para o regime geral de previdência social, o que significa problema no RPPS, aumento da contribuição previdenciária, porque a reforma da Previdência autorizou isso. A estabilidade acabou, então, mediante uma lei simples, lei ordinária, vocês agora vão poder ser desligados do serviço público, né? Isso também serve para quem era empregado público, que eu falei para vocês, tinha uma série de acordos coletivos que estabeleciam estabilidade, não vai mais permitir para o pessoal do Banco do Brasil, Caixa, Correio e tudo mais, né? Poderes imperiais ao presidente da República, artigo 48 e 84, que vai poder extinguir cargo e extinguir órgãos públicos, né? Então, o Dória, ele está atrasado, o Bolsonaro está propondo extinguir cargo por ato administrativo. E, para fechar, para quem acha, isso aqui vai atingir só quem é servidor novo, só para os servidores novos, é mentira. Olha aqui tudo que acontece com os servidores atuais.
Vocês vão perder de imediato as funções comissionadas e cargos de comissão que só vocês podiam ocupar. Vocês não vão ter mais a possibilidade de acumular novos cargos para quem for atividade típica. Vocês vão perder a retribuição de função comissionada em afastamento. Vocês vão perder o direito ao plano de carreira, ao quadro de carreira. Vocês vão poder ser desligados. Quem exercer função comissionada e cargo de comissão por motivo político ideológico, porque ele fala que pode ser demitido por motivo político ideológico. Vão perder a garantia do cargo vocês vão perder aquela garantia do cargo que só podia ser extinto por lei, agora pode ser extinto por ato administrativo. Vão perder a possibilidade de concessão de novas vantagens e benefícios, porque você vai estar vinculado à nova carreira. Vão perder todas as parcelas indenizatórias em 2 anos e vão perder a possibilidade de não ser demitido, a não ser por uma decisão transitada em julgado. Portanto, pessoal, tudo isso indica que a gente vai ter muita luta pela frente, que se a gente não fizer frente a isso, não só vocês vão perder, mas o conjunto da população vai perder bastante com isso. E com isso, eu estourando todos os tempos que eu tinha, eu termino. Obrigado, viu? Obrigada, César. Essa PEC 32 é um grande golpe, né? Há algumas pessoas que acreditam que o Brasil foi redescoberto a partir de 2016, né? Então, é mais um golpe ao longo de todos esses anos. E como você colocou agora há pouco, nós estamos retrocedendo há 50 anos, né? Aquela fala do Geisel que você colocou aí na sua projeção. Quando eu já li boa parte da PEC, não li tudo como você, mas quando eu vi essa questão do estágio, eu me recordei de um fato. Uma vez eu estava à procura de emprego e eu tive a oportunidade numa operadora de plano de saúde. Então, para eu conseguir a vaga, eu teria que vender 3 planos de saúde. Caso contrário, caso eu não conseguisse os 3 novos clientes para a operadora, eu estaria eliminada do processo seletivo. Para mim seria muito ruim, mas para a empresa seria ótimo. Eu e outros tantos jovens na época, em busca do primeiro emprego, qualquer 1 ou 2 clientes que conseguíssemos para a operadora era fantástico para a operadora. E aí a vaga não ficava com ninguém, vinha outro e vinha outro. Então vai ser isso. Você vai ficar 1 ano no estágio para poder ser efetivado no cargo sem a estabilidade. Então, o que vai ser? Aquele servidor do IBAMA que aplicou uma multa naquele então deputado Jair Bolsonaro, se não tivesse uma coisa resguardada na Constituição Federal desta República, ele hoje estaria no olho da rua. Ele não está na rua, desempregado, por causa de um instituto chamado estabilidade, que não se presta ao papel de proteger, abonar ou resguardar condutas desidiosas, incompetentes de nenhum trabalhador ou trabalhadora do setor público. A estabilidade é uma prerrogativa para preservar a população, para evitar o que Jair Bolsonaro já está defendendo pelas redes sociais, para evitar que a cada gestor público que assuma o cargo municipal ou estadual ou federal, coloque os seus apadrinhados nos cargos públicos. Hoje acontece muito isso. Com o fim dos concursos públicos, com o fim da estabilidade, os serviços públicos retrocederão há muitos anos. As velhas práticas, as velhas formas de viver, as velhas formas de conviver, as velhas práticas do toma lá, dá cá, ficarão ainda mais exacerbadas.
todo o setor público, exatamente, Fátima Joana, retrocederá ao tempo da monarquia, é isso mesmo. Todo o grande empresariado nacional está em festa diante da possibilidade dessa PEC 32 ser aprovada. A reforma tributária vai ficando cada vez mais distante. O setor de serviços quer abocanhar todo esse setor público que depende de serviços. Eles querem esse filão de mercado. É isso que está em jogo. Eles querem trocar todo mundo, ainda mais com a legislação trabalhista tão precária que nós temos. Então, você contrata a cada 3 meses, o período de experiência é de 3 meses, então fulano cumpriu o período de experiência, rua, vamos colocar outro. Vai ser o troca-troca, não vai ter continuidade, não vai ter mais nada. Então, eu quero ler aqui algumas colocações que foram trazidas por quem acompanha a live, e eu vou colocar aqui, inclusive eu gostaria de colocar uma questão que foi bastante desagradável, e eu acho que a gente tem que fazer uma fala, vou pedir aos palestrantes para fazerem uma fala nesse sentido, uma fala mais educativa, né? Para colocar aí para uma pessoa que está acompanhando a nossa live, que fez uma colocação bem ruim com relação aos sindicatos, né? A pessoa colocou que os sindicatos são... Qual foi a palavra que ele usou, gente? Eu vou encontrar aqui e já falo. Né? Então, foi um comentário bem ruim de desconstrução dos sindicatos. Mas vamos lá. Vou ler aqui os comentários que foram feitos. Então, Jo Maria da Rocha, ela faz uma pergunta quanto ao retorno ao trabalho presencial, né? Que é um tema que está sendo bastante discutido, alguns setores do funcionalismo público estão em greve sanitária por conta desse retorno ao trabalho presencial. Mas voltando aqui ao assunto da reforma, tem um discurso do governo que não vai afetar os atuais servidores. Então, o Beto Jacinto, ele reforça aqui que essa PEC 32, sim, vai atingir o funcionalismo atual, que esse discurso de que não vai atingir aos atuais é só mais uma das falácias desse governo. Paulo Henrique diz que essa reforma veio para inviabilizar todos os serviços públicos, acabando com a estabilidade que é essencial para a continuidade dos serviços públicos, independentemente de quem esteja no poder. A estabilidade não é um privilégio, mas sim uma proteção ao Estado dos interesses escusos de grupos partidários que não têm o interesse do bem comum. Já há na Constituição Federal mecanismos para o desligamento de funcionários por mau desempenho, basta regulamentar. A Dayana Teixeira, ela faz um comentário sobre o PL 529, que é o PL aqui do Estado de São Paulo, que alguns parlamentares, ao invés de fazer o enfrentamento para matar no cerne esse projeto, estão fazendo emendas, né? Então, é a política da redução de danos, que só tem trazido pioras, só tem trazido o desmonte dos serviços públicos. Então, numa gravidade em que nos encontramos, uma situação tão grave, o pessoal está falando em costurar o projeto. Carlos Henrique, o Carlos Henrique fala aqui de
de um plebiscito popular sobre a dívida externa, colocou o link aí do Facebook, tá? Abel, lembremos que as estatísticas econômicas e sociais da agricultura paulista são originadas nas casas de agricultura, que serão extintas, né, pelo PL 529. Se elas forem extintas, o IEA também perde a função. O IEA é um Instituto De Economia Agrícola. de Economia Agrícola. Então, vai tudo para a extinção, tudo se acaba. Então, há vários comentários aqui. O Juscelino Rodrigues, ele diz que a gente tem que lutar. Sim, Juscelino, tem que lutar para derrubar o PL 529. Mas os deputados do PT e do PSOL, além de outros, encaminharam emendas ao invés de organizar a luta conosco. Então, ao invés de eliminar, matar no cerne esse PL 529, estão surgindo as propostas de emendar para, vamos dizer assim, diminuir os malefícios, a gravidade, como se isso fosse possível. Quero agradecer aqui a todos que nos assistem, estamos com uma boa audiência no Facebook, bastante gente aqui no Zoom acompanhando. Muito obrigada a todos. Ô, Bica, eu vou passar para você ler os outros comentários e mais perguntas que ainda tem para que os nossos palestrantes possam usar de mais 10 minutos para fazer as suas considerações, tá? Falou, obrigada, Luciana. Só complementando aqui, a Catarina Morgado disse que esse vínculo com prazo determinado pode significar a uberização do serviço público, né? O Ivo Sendax fala que tem um agravante no vínculo de estágio. Todos eles que não forem admitidos no final terão trabalhado por 1 ano ou 2, compondo força de trabalho pública sem ingresso por concurso público. Aí temos também, aqui pela plataforma do Zoom, uma pergunta do Ismael. Ele coloca assim: o governo sempre menciona o Estado gerido nos moldes das empresas brasileiras de serviços hospitalares, né? Aquela EBSE-RH. Podem comentar? E também sobre o papel das organizações sociais, ONGs e parcerias público-privadas que há anos vem sendo usado na gestão pública como forma de privatização. EBSER. Isso, EBSER que fala, né? E então, só para dar uns números mais atualizados aqui, a gente está com 71 pessoas acompanhando pelo Facebook e 52 pelo Zoom, e tem uma pessoa que gostaria de fazer uma pergunta oral. É isso, Fabiano? Alguém que quer fazer uma pergunta oral, faça, por favor. Fabiana, abre aí o microfone dela para 2 minutos. Bica, antes que essa pessoa fale, eu achei o comentário a respeito dos sindicatos que eu gostaria que o César e a Adriana fizessem algum comentário a respeito. Como eu falei, a gente tem que ter uma fala educativa a esse respeito. Então, o comentário é que sindicatos é tudo chupeta de vagabundos. Então, eu gostaria que fosse colocado isso também, tá bom? Obrigada. Vamos ver aqui quem que está pedindo. Pedro Paulo Vieira de Carvalho está pedindo para fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. Fabiano, você consegue... É só ele abrir o microfone dele. Já está liberado. Tá, obrigada. Ok. Me ouvem? Sim, pode falar. 2 minutos, por favor, tá? Sim. Começando. Vai para boa tarde a todos e a todas. Pedro Paulo, professor da Rede Pública Estadual, da Direção Nacional da Intersindical Central da Classe Trabalhadora e diretor da PUESP, que é o sindicato aqui dos professores da Rede Pública Estadual. Não vou abrir aqui um pouco, porque minha internet é um pouco gato, senão cai. Eu tenho medo disso.
Mas vamos lá, para ser sucinto, vai para Adriana, né? E principalmente para o companheiro César, assim, e parabenizá-los pela explanação, seja do ponto de vista técnico e político, e entre nós, o técnico da sustentação política é indissociável, e acho que o César fez isso belíssimo. E é nesse aspecto que eu gostaria de tecer um ou outro comentário nesse tempo, e as questões para os dois. Porque o César remete logo de início na sua explanação, né, de que é uma ofensiva neoliberal, que eu diria ultraliberal, né, de extrema direita, né, e o companheiro coloca um projeto de poder, né, e faz um recorte a partir do Temer, né. Acho que é muito interessante pegar por aí, porque o conjunto dessas reformas, eu diria dessas 4 reformas, a emenda 95, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e agora a reforma administrativa, parece consolidar um processo estratégico de poder. O que está em jogo é a soberania nacional, o patrimônio, não é? Quer dizer, tem isso. Vou pular um pouco, porque o tempo esgotou, eu vou para o que fazer, que é o momento nosso leninista, né? São as várias frentes, aí foi citado, e é o grande desafio, porque a gente, além de defender a vida, que é a centralidade nesse momento, diante da pandemia, tem que defender os direitos, quer dizer, o projeto genocida é tão grandioso que a gente tem que defender isso. Todas as frentes, a mais ampla unidade possível, porque há uma fragmentação, inclusive, do campo da esquerda nesse momento. Talvez o grande desafio, a grande tarefa, unificar todos, para que a gente possa, junto com frente parlamentar, com os meios jurídicos, Ministério Público Nacional, ver os expedientes, e a ação direta do ponto de vista da mobilização, ainda que encontramos dificuldade por conta da situação, são os desafios imensos que nós temos para barrar esses entulhos e a questão, porque o que está em jogo, de fato, concluindo, o que está em jogo é o patrimônio público, é a soberania nacional, é o modelo de Estado que está sendo reformulado, e eu gostaria, né, que os companheiras pudessem tecer comentários sobre essas questões. Obrigada, Pedro Paulo. Então, agora vou passar a palavra para os nossos convidados, né? Começa com Adriana, 10 minutos para você, Adriana, e aí você já vai para as suas considerações finais, tá bom? Quer inverter a ordem? Colocar o César primeiro e eu por fim? Também pode ser. Pode ser, eu quero seguir a ordem, que eu gosto de seguir na ordem, mas pode ser. Pode ser, quer falar então, César? Faz aí. Nem parece um anarquista você, que é isso? Mas eu sou taurina. É o seguinte, eu vou tentar falar em 5 minutos, porque eu estourei o outro, aí eu dou mais tempo para a Adriana, porque com certeza ela tem muito mais coisas legais do que para falar do que eu. A primeira coisa, eu acho que eu vou começar pelo final, a questão do nosso colega último que falou, foi o Pedro, né? Que é um projeto de poder mesmo, né? Então, assim, a gente tem... o que está por trás disso, dessa reforma e de tudo aquilo que vem ao longo desses últimos anos? É um projeto neoliberal? É indiscutivelmente isso, mas também é um projeto de poder. Por que é um projeto de poder? Porque, na realidade, inclusive o Paulo Guedes falou isso numa live que ele fez lá na faculdade lá do Gilmar Mendes, que ele fala, olha, nós estamos estabelecendo esse vínculo de experiência de 1 ou 2 anos para ver quem que vai jogar conosco. Então, ele quer substituir todos vocês que eu digo todo mundo, por pessoas que vão jogar com eles. Inclusive, o Paulo Guedes fala, a gente não quer nenhum vazador aqui dentro, né? Então, assim, o projeto dele é de longo prazo mesmo. E vejam, foi aquilo que a Adriana falou. Quem que está de fora disso? É o aparato repressor do Estado, que é o juiz, o promotor e o militar. É o cara que acusa, que julga, que te prende. E que te bate, né, inclusive. E que te mata. Então, indiscutivelmente, é um projeto político de poder. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro vai nomear mais 2 ministros do STF até o meio do ano. O Ismael fala uma coisa importantíssima, que é a questão das OS, né? Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro. E essa balela toda de nova política, de combate à corrupção, tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro em relação à corrupção foi por conta de uma OS que foi contratada para fazer os serviços lá de saúde relacionadas ao combate à Covid. Teve uma pergunta aqui no meio,
Eu esqueci o nome da pessoa, eu peço muitas desculpas por isso. Se ela pergunta se vale para todo mundo, se para a União, Estado, Município, vale para tudo que eu falei da reforma administrativa, vale para a União, Estado, Município. Aliás, só tem coisa lá que ele fala que perde porque ele quer atingir RJUs de estados e municípios que ainda têm esses direitos, como licença-prêmio e tudo mais. A federal já não existe mais isso, mas eles querem atingir estados e municípios que não têm. E aí, para fechar a minha fala, aliás, duas coisas. Essa pessoa aí que fez esse comentário vulgar sobre os sindicatos, rapaz, vou falar uma coisa, eu acho que eu vou deixar para a Adriana responder essa, porque a Adriana com certeza vai saber muito melhor do que eu para responder isso, mas eu digo uma coisa, a vida é ruim com o sindicato, mas sem sindicato é muito pior, viu? Podem ter certeza disso, viu? Não é à toa que eles querem tanto acabar com o sindicato, não é à toa que o Bolsonaro fez aquela medida provisória no começo do ano e que quer agora, mais uma vez, ele vai levar um projeto para regulamentar a atividade sindical. E vocês vão ver o que virão pela frente. Sabe por quê? Porque somos nós que estamos tratando disso. E, para fechar a pergunta, o que fazer, isso daria um bom nome de livro, hein? Daria um ótimo nome de livro. Talvez, se eu um dia escrever um livro, eu acho que eu vou colocar esse título, né? Com medo de ser plágio. Mas, enfim, eu sou só um advogado. Né? Lamentavelmente, eu sou só advogado. E esse cidadão que escreveu esse livro com esse nome, né, o que fazer, ele falou, advogado nem os do nosso partido, né? O que eu tenho que dizer para o seguinte, não tem outra alternativa senão uma mobilização ampla, geral e restrita de conjunto dos trabalhadores, porque isso está envolvido diretamente a prestação do serviço público, está envolvido diretamente como que o Estado vai funcionar. A gente não está tratando da licença-prêmio do servidor, a gente está tratando de como que vai se reorganizar o Estado, e é muito ruim como vai se reorganizar o Estado, e a gente tem que disputar isso, não tem jeito. A gente está perdendo a batalha da comunicação, é evidente, a gente sempre está perdendo, porque os aparatos dos grandes meios de comunicação estão nas mãos deles, né? Então, é um grande desafio, indiscutivelmente, mas eu tenho certeza que a classe trabalhadora tem muita força, que com muita organização, que a Bia me perdoe, mas com uma vanguarda, isso pode ir à frente, né? A gente pode fazer frente a esse tipo de ataque, tá bom? Obrigado, gente. Com isso eu finalizo aqui, deixo a palavra com a Adriana. Um grande beijo para todo mundo. Bia, Luciana e Adriana, obrigado pela paciência, viu? Muito obrigada, César, sempre bom. O ruim é que a gente só se encontra em momento de desgraça, né? Quero ver um dia que você vem falar para dar boa notícia para a gente. Porra, só fala de desgraça com a gente. Mas é sempre muito bom te ouvir. Muito obrigada. Então, agora, Adriana, por favor, você tem 10 minutos para as considerações finais. E realmente o César foi 4 minutos e meio que ele falou, hein? Bom, primeiro queria agradecer a presença de todos e todas, parabenizar, em especial, aí a fala do César, que eu achei bem boa, inclusive achei que complementou, né? A gente nem combinou, mas vários elementos eu acho que foram importantes. A questão da dívida pública, o César trouxe de maneira brilhante e mostra, né, como existe recurso, né? Metade do nosso orçamento vai para pagar os juros e a amortização da dívida. Mas, assim, não é só esse o dado que mostra que tem recurso, né? Por exemplo, o governo diz que gasta com servidores ativos 109 bilhões, mas só em isenções fiscais para 2020 ele está garantindo aí 331 bilhões. Ou seja, ou triplicava o nosso salário ou triplicava a estrutura do Estado. Onde tem um trabalhador, dava para ter 4, só com as isenções fiscais. As isenções fiscais a gente sabe bem quem que é, né? O velho da van, essa turma aí, não é o tiozinho da padaria. O tiozinho da padaria, do bar da esquina, né? Tá todo mundo enforcado. Mas a pandemia, ela não foi só beneficente com essa galera na corrupção aí das OS, como o César colocou, mas também com os bilionários, né? No Brasil, os 42 bilionários, só na pandemia, aumentaram a sua fortuna, também em valores que podia ir pagar 2, 3, 4 vezes o auxílio emergencial. Mas não é só no Brasil, né? Porque o capitalismo ele é internacional. E se você pegar 2.100, né, bilionários que existem no mundo, né? Então, o planeta inteiro, você pega os 2.100 bilionários,
Se você taxa 0,5% a renda deles, que é troquinho de cachaça, né? 0,5% da renda deles, você gera 117 milhões de empregos na área de saúde, educação, cuidados, em 10 anos. Então, olha só, a gente está falando sobre taxação das grandes fortunas, né? Mas se você pegar só a renda deles, o Jeff Bezos, por exemplo, que é o cara agora aí que subiu a fortuna para 200 bilhões, né? O que vale aí a 1 trilhão, né? Se você pega só a fortuna dele de 200 bilhões de dólares, quase 1 trilhão, né? Só com a fortuna dele você já sustenta aí milhares e milhares de pessoas no mundo. Enquanto para a gente, o que vem, sabe? Vem tirar os nossos salários, tirar direitos, para o conjunto da classe trabalhadora, né? É os 600 pila que vai cair para 300 conto, e olha lá, e nem se sabe como, e ainda com um monte de gente que precisa não recebe, né? Então, a gente vê que assim, o problema não é falta de dinheiro no mundo. Riqueza existe. O problema é que essa riqueza está concentrada. Essa riqueza, ela está nas mãos de poucos. E aí, o Paulo Guedes, por exemplo, ele vai dar os exemplos assim, não, mas aqui nós queremos transformar no Chile, a Previdência, ele deu altos exemplos do Chile. O que aconteceu no Chile? Explosão. A galera foi para a rua o ano passado, a América Latina bombou. Se não tivesse tido a pandemia, eu tenho certeza que a gente já está todo mundo ocupando as ruas, as coisas explodindo cada vez mais. Mesmo com a pandemia, o mundo foi às ruas, aqui teve vários atos. Nos Estados Unidos, a gente viu o pessoal, vidas negras importam, tomando aí as ruas. E aí a gente pergunta, né, por que todas essas explosões? Porque não existe estado de bem-estar social. O bem-estar social que existe é o bem-estar da burguesia. É ela que tem. E este projeto de poder que foi colocado aqui é o projeto de poder da burguesia. A burguesia, né, fazendo a manutenção. E aí, no período de crise econômica, o que você deu com uma mão, você tira com as duas mãos, da rasteira, sabe? Você tira tudo. Então, assim, a gente não tem garantia nenhuma. Os penduricalhos do nosso salário, que a gente sempre falava assim, tem que tomar cuidado, porque pode perder. Tá aí, ó. Né? O César colocou o risco que a gente tem. E o César comentou, inclusive, das diferenças de regime que existem e tal, e que vão ser criados, mas, assim, já existe hoje. Eu mesma sou funcionária pública, mas eu sou selitista. Eu sou de autarquia. Né? Então, os selitistas não estão só nas empresas públicas, eles estão também dentro da estrutura. O tal do regime jurídico único, ele já não existe. Os direitos e garantias dos servidores públicos, a maioria já foi descontado. E ele não começa com desmonte agora, ou com a emenda constitucional 95, não vem de Temer, não. Ele já começa muitos e muitos anos atrás. Né? Ele começa imediatamente após 88. Tudo que estava na Constituição de 88, que a gente conseguiu de alguns direitinhos ou outro e tal, que foi o ápice da expansão da classe trabalhadora, que a gente fez muitas lutas e tal. Né? Aí o que acontece? Né? Vem a Constituição, abafa a turma e cola com um projeto neoliberal. Collor cai e vem quem? Vem FHC. Aí FHC já começa, né? O Bresser Pereira, que foi citado aqui, Lula, Dilma, todos eles promoveram ataques aos serviços públicos e retirada de direitos. A diferença é que agora, com esse projeto ultraliberal do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro, isso vem de forma acelerada. E a galope é para destruir. E se eles querem destruir a estrutura dos serviços públicos, a gente tem que falar, e aí entra o Lenin, que vocês citaram, o que fazer? Bom, o cara que disse isso e que escreveu esse livro, ele fez uma revolução. Ele não ficou satisfeito com essa coisa aí que alguém colocou de fazer emenda, fazer reforma. Temos que discutir. Não, nós temos que destruir esse Estado. Nós temos que eliminar esse Estado e fazer uma revolução. É isso que está colocado para a gente. E o pessoal falou, nós temos que construir a luta, é isso mesmo. E as várias perguntas aqui, ou comentários, eles mostram que cadê as respostas? Nós mesmo temos a resposta. Os diversos comentários aqui, sabe, mostram que apesar das nossas explanações e tal, que a gente tenta sistematizar algumas ideias, mas a classe trabalhadora é que tem o potencial de pensar e refletir.
Somos nós que pensamos essa sociedade, somos nós que construímos essa sociedade, somos nós que garantimos toda a riqueza dessa sociedade. Então, a resposta não está no César e na Adriana. A resposta está na nossa auto-organização. Através dos sindicatos, a gente já tem no funcionalismo público que gatinho lindo que passou. A gente já tem no funcionalismo público uma tradição de organizar, através dos sindicatos, a nossa base. Nós fazemos comando de greve, nós fazemos organização por local de trabalho. É este modelo de sindicato que auto-organiza a classe para refletir e questionar, que essa turma aí, igual o nosso amiguinho aí que está no Face comentou, que querem destruir e desorganizar. Os sindicatos pelegos, os sindicatos patronais, eles são excelentes para o capitalismo. Aliás, é bastante possível que os sindicatos, né, eles coexistam com o sistema capitalista. Não existe conflito, porque se é a mão invisível do mercado que autorregula, e nós somos uma mercadoria, a gente se junta no sindicato como mercadoria para aí ter mais condições de disputar, né, a venda, né, da nossa mercadoria e disputar um salário maior enquanto produto, a tal da mão invisível que se autorregula. Aliás, a mão invisível é o arroz a R$40, enfim, isso é a mão invisível do mercado. Agora, os sindicatos que a gente precisa construir, eles têm que ser sindicatos diferentes. Eles precisam ser sindicatos que sejam uma escola que prepare para a guerra, como o próprio Lenin dizia. Eles têm que ser uma escola de guerra, porque o que está colocado é a guerra da classe trabalhadora contra a burguesia. Porque é essa burguesia que nós precisamos destruir. E quem nós queremos colocar no poder é o povo pobre e a classe trabalhadora. E é para isso que servem os sindicatos, para fazer a disputa ideológica, para fazer a disputa não só por melhores condições de trabalho, mas por melhores condições de vida e por uma outra sociedade. Uma sociedade socialista que seja construída com a nossa força, baseada em conselhos populares. Provavelmente eu não respondi tudo, vai ficar um monte de coisa em aberto, mas a ideia aqui não é responder, a ideia aqui é abrir o debate, porque é justamente esse debate e essa conversa que a gente faz que vai produzir a síntese e a elaboração coletiva. E acho que a maior qualidade, né, dos nossos espaços é produzir essa elaboração coletiva. Então, agradecer aí a participação de todos e todas, né, e dizer que a gente tem uma tarefa gigantesca, né? E que agora, próximo ponto, a gente tem que se debruçar para isso, que é construir um forte 30 de setembro, um Dia Nacional de Lutas, onde a gente coloque, né, não a reforma administrativa, fora Bolsonaro, fora Mourão, mas que a gente diga, aqui nós teremos sim serviço público, gratuito, de qualidade, um Estado laico, a serviço da classe trabalhadora. Grande abraço a todos e todas e bora aí construir as lutas. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada, César. Realmente muito, mas muito importante a discussão sobre essa reforma administrativa, sobre esse PL 529 aqui de São Paulo. Nós temos um calendário de lutas. Esse mês de setembro vai ser um mês bastante agitado em termos de organização, de atos, né? Então, vamos realizar as demais entidades, vamos realizar assembleias, atos. Dia 30 de setembro vai ser um Dia Nacional de Lutas, com atos em vários lugares, em várias cidades, em vários setores. Nós do Fórum estamos construindo um ato híbrido, com quem puder estar na rua, participar, quem estiver em casa também participar. Já fizemos isso no mês passado, tivemos um ato no mês de agosto, um ato na Avenida Paulista, salvo engano, dia 26 de agosto, foi um ato nesse formato híbrido, deu muito certo, então a gente está pretendendo no dia 30 fazer um ato semelhante, mas com muito mais organizações, muito mais entidades, muito mais pessoas participando.
Eu gostaria de agradecer imensamente as mais de 130 pessoas que estiveram conosco durante essa live, que interagiram, que encaminharam suas perguntas, fizeram comentários. Muito obrigada a todas e todos. Reforço aqui a importância de entrarem na página do fórum, no Facebook, curtir a página, compartilhar essa publicação. Já criamos já temos uma página do fórum também no YouTube. Esse vídeo, dentro de pouco tempo, estará disponibilizado lá também. O material que o César usou na apresentação também será disponibilizado, até para servir como um material de estudo para nós, porque nós precisamos estar com todos os detalhes dessa reforma administrativa para conversar com as pessoas, porque há muitas dúvidas e há muitas informações por trás do que está ali, né? Então, como o César colocou, a PEC, na verdade, dá um cheque em branco para que os chefes dos poderes façam o que eles quiserem fazer a qualquer tempo, a qualquer hora. Então, nos apropriemos disso, desses documentos, a gente tem que estudar, tem que apreender as informações que estão lá, para fazermos um debate muito franco, muito fraterno e muito fundamentado. Eu agradeço aqui a todas e todos, um grande abraço, mais uma vez, obrigada. Eu passo a palavra para a Bica, para ela se despedir de todos e dar as últimas informações. Obrigada, Luciana. Então, só primeiro para avisar que a gente teve uma média de 130 participantes ao longo dessa, tanto no Facebook quanto aqui na plataforma do Zoom, nesse webinar, toda essa tecnologia nova aí que a gente está aprendendo a usar. E convidar todo mundo que está aqui e também que convidem outros, tanto a curtir nossa página do Facebook, compartilhar nossas publicações, e também a participar da plenária que a gente vai começar em seguida. A gente já postou ali no comentário do Facebook o link para essa plenária. Entrem lá, porque agora que a gente vai, a partir dessas informações que a gente teve com a Adriana e com o César, para a gente conseguir planejar a nossa resistência, né? Como a Luciana falou, o mês de setembro foi tirado como um mês de luta de todo o funcionalismo, né? Então, a gente tem algumas atividades já programadas. Essa atividade do fórum faz parte desse calendário do FONASEP, que é o Fórum Nacional das Entidades que representam os servidores federais. E a gente, nessa plenária aqui, a gente vai, a partir dessa plenária, a gente vai organizar os nossos próximos passos, né? E debater e conversar sobre isso, tudo que a gente ouviu agora. E então, deixando o recadinho, precisa sair dessa... Quem está no Zoom, não para a galera que está no Facebook, mas para quem está acompanhando pelo Zoom, precisa sair dessa sessão e entrar na outra, que o Fabiano já colocou aí no chat do Zoom e a gente já colocou lá nos comentários do Facebook, tá bom? Então, até daqui a pouco, a gente já vai começar e vamos todos nos juntar e a gente vai derrubar esse PL 529 e essa PEC 32 aí. Só a luta muda a vida, gente. Até daqui a pouco. Tchau.